O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho concede os nossos pecados. Depois de Pentecoste, depois do tempo pascal, nós, a Igreja, nos convida a meditarmos sobre a Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas. O mistério grande da nossa fé. E é o que também diferencia nós, porque nós temos um Deus, um único Deus, mas em três pessoas. E é próprio que Jesus, que nos revelou esse mistério do Pai. No Antigo Testamento nós não podemos chegar a essa conclusão, porque quem nos revela foi o Cristo, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que é o Filho de Deus, ele nos revelou que Deus é um Deus que é Pai e que ele enviaria o Espírito Santo para nós. E Jesus partindo, ele se torna mais próximo de nós, por meio também do Santo Espírito. Ele preenche a nossa vida, o nosso interior, os nossos corações. Agora é um mistério que nós poderíamos tentar desvendar, mas nós somos limitados. Mas nós temos que confiar em Deus, acreditar em Deus, porque Deus, Ele nos ama. Diz o Evangelho, nos ama tanto, Jesus disse que Deus nos ama tanto, que enviou o seu Filho para morrer por nós. Que pai enviaria o seu Filho para morrer pelo pecador? Deus é esse Deus imenso que nos ama muito mais do que nós imaginamos ou pensamos. E olhando a cruz, nós deveríamos recordar disso. Agora, Jesus, ele vem nos falar que ele não veio para condenar o mundo. Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para manifestar o amor de Deus. E quem crer nele, acredita em Deus e será salvo. Porque não é Deus que nos manda no inferno. Não é Deus que nos condena. São os nossos atos que nos condenam. São as nossas decisões que nos condenarão. São as nossas escolhas que nos condenam. Se nós rejeitamos o Filho de Deus, a Jesus Cristo, nós estamos rejeitando a Deus, que é Pai. Estamos rejeitando o Espírito Santo. E estamos nos condenando, porque não estamos aceitando a Ele na nossa vida. Então somos nós
que decidimos o nosso destino, a vida eterna. Imagina que os apóstolos conviveram com Jesus Cristo, ele que dizia que era o Filho de Deus, que estava revelando aos discípulos que era o Filho de Deus, mas Jesus Cristo, naquele tempo, ele estava encarnado. Então, eles tiveram uma relação com Cristo toda especial, toda particular, mas de uma certa forma limitada. De uma certa forma limitada. E eles, conhecendo a Cristo, conheceram que Deus é um Deus que é Pai. E dessa forma conheceram a Santíssima Trindade. E Jesus, partindo para o Pai, nos deu a possibilidade de conhecer muito mais profundamente, porque o Espírito Santo habita em nós, nos batizados, de uma forma especial. Ele pode nos preencher, ele pode transformar a nossa vida, ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida. Mas o problema é esse, o fato de nós crermos em Jesus Cristo. E a nossa vida que nós levamos, ela nos leva a um ativismo, a não pensarmos nas decisões. Como eu disse, quem leva, quer dizer, Jesus ele fala que quem acredita nele, quem crê, será salvo. Quem não crê, não será salvo. A nossa vida, ela manifesta mais hoje, a nossa vida de hoje, a sua vida, a minha vida, ela manifesta mais uma pessoa que crê ou uma pessoa que não crê. Ela está mais próxima aos exemplos que Jesus Cristo deixou, às virtudes que Jesus Cristo deixou, ou está mais próxima das pessoas do mundo? Essa é a pergunta que devemos fazer. Porque isso determinará a nossa vida. Se queremos ganhar a vida eterna, devemos viver segundo o ensinamento do Senhor, porque se nós acreditamos nele, acreditamos na sua palavra. Não acreditamos no que o mundo fala, o que os poderosos falam. Nós temos que sempre levar a Bíblia no nosso coração, a Sagrada Escritura no nosso coração, Jesus Cristo na nossa vida, no nosso coração. Temos que procurar saber se estamos de acordo com o que Ele quer, não com o que o mundo quer. Porque o mundo, ele está há muitos anos, há muito tempo, querendo tirar Deus do nosso meio. Ele quer tirar Deus das nossas vidas, da nossa mente. Viver como se Deus não existisse. Já queriam outros, já no tempo da Rússia comunista, fizeram isso, perseguiam os cristãos. Os nazistas também queriam tirar Deus. E eles conseguiram e estão fazendo de uma outra forma, não como um ditador, mas também de outra forma. Por meio, por exemplo, das grandes mídias. Eles estão nos fazendo acreditar que existem valores maiores do que a Sagrada Escritura. Estão querendo dizer que a Sagrada Escritura é passada. E muitas igrejas, ou pseudo-igrejas, falam da Bíblia, mas falam do que agrada às pessoas. Não falam o que diz, o que Deus quer dizer. É um discurso que quer agradar as pessoas, quer incluir as pessoas que também vivem no pecado. Jesus Cristo, ele veio para os pecadores. Ele chamou os 12 apóstolos e os discípulos que eram pecadores.
Aqueles que foram vê-lo, contemplá-lo na manjedoura, eram pastores que não participavam do templo, que não podiam entrar no templo, porque tinham que cuidar das ovelhas, e porque cuidavam das ovelhas, não participavam do culto, eles eram considerados pecadores. E Jesus veio para eles, para que eles não continuassem sendo pecadores, para que eles se convertessem, para que eles mudassem de vida. E dos 12 discípulos, um não se converteu, se desesperou, se enforcou, o traiu, não confiou na sua palavra. Os outros se converteram, deram a sua vida por amor a Cristo, mudaram as suas vidas, proclamaram o Evangelho, testemunharam com a sua vida o Evangelho. Agora, o que está acontecendo no mundo? Está acontecendo que, como eu disse, a Sagrada Escritura estão querendo denegrir a Sagrada Escritura. Estão querendo calar a Sagrada Escritura. Estão querendo tirar a Sagrada Escritura. Em um tal, se eu não me engano, falava no país, no estado dos Estados Unidos, eles decidiram que a Sagrada Escritura não deve ser mais usada nas escolas. Porque, segundo eles falam que a Sagrada Escritura é pornográfica. É um livro indecente para as crianças. Porque fala de violência, porque ali mostra a questão do sexo. Só que ali mostra para que nós entendamos que o pecado só traz a morte. Só que como os tradicionalistas, preocupados com os filhos, que justamente preocupados com os filhos, foram criticar alguns livros que estavam ensinando nas igrejas, um dos pais ateus falou, mas a Bíblia fala pior que isso. Mas não é verdade, não é assim. Só que eles proibiram a Sagrada Escritura, estão tirando os livros da Sagrada Escritura das escolas. Isso nos Estados Unidos. E vai chegar aqui também. Pode chegar aqui também. Mas aí muitos vão falar, mas isso aqui é conspiração, isso aqui nunca vai chegar aqui. Imagina que essas coisas vão chegar aqui. Só que é isso que eles querem que vocês pensem. Porque nós deixamos de escutar a palavra de Deus, de acreditar na palavra de Deus, para escutar as grandes mídias. E as grandes mídias, elas formam a maioria das mentes. E elas acabam iludindo a todos. Acabam transformando o pensamento de todos. Aquilo que é verdade se torna mentira. Aquilo que é mentira se torna verdade. Eles colocam como destaque aquilo que eles querem. Aquilo que eles querem, eles colocam como destaque. Essa notícia, vocês não vão escutar nas grandes mídias. Não vão escutar. Imagina que essa semana teve aí um fato que eu não sei direito aí aquele ator que fez filme pornográfico, teve alguma coisa aí envolvido com escândalo, que eu não sei se ele denunciou alguém por abuso sexual, ou se eu não sei direito, porque eu não participei disso aqui, eu não vi, mas parece que teve uma repercussão. Essas coisas eles fazem com que sejam grandes. E as coisas principais, eles não tratam. Eles não tratam. Um ditador que veio no Brasil, agora, essa semana,
foi tratado sem muitas palavras. As atrocidades que ele cometeu na terra dele não foi tratado. Por quê? Porque não querem que vocês relembrem quem é ele. Querem que vocês aceitem ele. Aí no Estadão se falou alguma coisa assim. O Lula faz vergonha para o Brasil. Eu só vi o texto. Só que é uma palavra ou outra jogada. E depois vão jogar outras coisas para que você esqueça aquilo lá. Para que você não lembre daquilo. Aí vou falar do quê? Do que o gramado do estádio de futebol onde vai jogar o Cruzeiro e o América, e o Cruzeiro e o Atlético está deteriorado. Então, que país é esse que deixa o estádio de futebol? E isso se fala bastante, porque vocês estão preocupados com o campo de futebol. E a política, e eles atacam quem eles querem. Teve um que foi chamado de genocida por 4 anos. Foi difamado por 4 anos. E aquele que de fato foi o robô, foi inocentado. E se você for falar para alguns, ele é inocente, o outro é culpado. Por quê? Porque a mídia falou massivamente contra isso. Eles estão manipulando porque eles têm um projeto de tirar Deus do nosso meio, da nossa vida. E se nós não tomarmos cuidado, nós seremos expulsos das igrejas. Já fizeram isso, já fecharam as igrejas, já estão controlando. Eles, esse pessoal de Juntai, querem o quê? Querem pegar a Sagrada Escritura e fazer uma revisão sobre o que está escrito na Sagrada Escritura. Quer dizer, o homem querendo controlar o que Deus deve dizer ao povo. Não é o povo que deve obedecer a Deus, não é o homem que deve obedecer a Deus. O homem se sente no poder de manipular a palavra de Deus. Eis que nós, irmãos, somos aqueles que devem decidir o nosso lado, nossas escolhas. Somos nós que devemos decidir se acreditamos em Deus ou acreditamos nos homens, acreditamos na mídia. A ciência foi desenvolvida pelos cristãos e depois se voltaram os grandes estudiosos, porque se sabem mais do que Deus, se voltaram. A igreja não é contra a ciência, não é contra nada. Ela não é contra o pecador, ela é contra o pecado. É contra o pecado. Mas eles querem falar que a igreja é contra tudo, é antiquada. Só que nisso, o que nós estamos vendo? Uma vida miserável. Uma vida miserável. Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso para nós. Deus quer a vida em plenitude. Deus quer nos dar a verdadeira alegria. Para isso precisamos acreditar nele, confiar nele. Não acreditar nos homens. Você vê que Moisés, ele teve uma experiência única de Deus. Nós vemos na primeira leitura que Moisés, ele se atreveu a falar: eu quero te ver, eu quero ver o Senhor, eu quero ver com meus olhos. É claro que um homem não pode ver a Deus, não pode chegar a ver a grandeza de Deus. Mas Deus, porque é bom, ele falou: eu vou passar e vou deixar uma brecha. Vou colocar a minha mão e você vê um pouco do meu esplendor. Veja quanto Deus é cuidadoso para com o homem, para com seus prediletos. E essa experiência mudou a vida de Moisés. Assim como a experiência de viver com Cristo
mudou a vida dos discípulos. A experiência depois de encontrar o ressuscitado mudou completamente a vida deles. Cristo, ele veio para nos guiar para a salvação, para nos salvar. Mas somos livres. Diante da nossa liberdade, Deus, que é trino, que é uno, que é o onipotente, que criou tudo, ele não pode fazer nada. Não porque ele não quer. Aliás, não porque ele não pode, porque ele não quer. Ele decidiu que a nossa liberdade é preciosa. Ele quer que nós correspondamos a ele por nossa vontade, por nossa livre vontade. Não porque ele nos obriga a sermos fiéis a ele. Este é o amor de Deus. Deus que ama tanto que deixa os seus filhos livres para decidir o que eles querem. E não só deixa livre, como manda o seu filho para morrer por nós, para nos salvar. E nós, muitas vezes, desconfiamos de Deus. Achamos também que Deus, por outro lado, achamos também que Deus perdoa tudo. Mas se não tem conversão, Deus não pode perdoar. Porque nós estamos escolhendo de enganar a Deus e fazer Deus de um palhaço. Por isso nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Não levar a vida de qualquer jeito. Deus nos quer feliz, quer nos dar alegria. Só que a alegria de Deus é diferente. Não é essa alegria do mundo, que é cheia de promiscuidade. A paz que muitos sentem aqui, nesse terreno, é uma paz diferente da que se tem lá fora, da que podem sentir lá fora. Porque aqui, eles podem sentir uma paz em Deus. Você pode sentir a paz de Deus, que é diferente daquilo que você pode sentir lá fora. Só que você pode sentir lá fora se você continuar unido com Deus, acreditando em Deus, confiando em Deus. Deus é tão bom que Ele se manifesta para nós. Continua se manifestando para nós. Nós que somos o quê? Somos nada, somos criaturas. Somos filhos de Deus por vontade de Deus. Que nós possamos corresponder a Deus com o nosso sim, com a nossa confiança a Ele. Devemos desconfiar de quem fala mal de Deus, de quem quer nos levar ao pecado, mas não desconfiar de Deus. A Sagrada Escritura, ela nos ensina a viver tudo. Nos ensina a viver. É interessante porque uma vez uma pessoa me procurou e falou: quero me matar. Por que você quer se matar? Porque eu li a Bíblia de Allan Kardec, a Bíblia do Espiritismo. Eu nunca vi uma pessoa que lê a Sagrada Escritura dizer que quer se matar. Porque ela dá vida, ela gera vida, ela nos ajuda a ser melhores, ela nos ajuda a querer mudar a nossa vida, ela nos abre a grandeza de Deus, não nos fecha. Por isso, irmãos, procuremos tomar cuidado, procuremos ler mais a Bíblia, a Sagrada Escritura, porque existe uma vontade enorme de calar a Deus, de tirar Deus do nosso meio. Já tentaram fazer, estão tentando fazer hoje de novo, de outras formas. E não pense que isso vai ser, não pode chegar até nós, porque o projeto é mundial. Querem eliminar Deus da vida de todos, para controlar a todos. Já começaram a controlar. Precisamos nós deixar-nos guiar e conduzir por Deus, porque sendo guiados e conduzidos por Deus, nós encontraremos a salvação.
do Salvador. Que o Senhor nos ajude e que nós nunca venhamos a perder a nossa confiança e esperança em Deus. Nunca deixemos de escutar a palavra de Deus, de ler a Sagrada Escritura, de rezar sobre a Sagrada Escritura, de pedir a orientação de Deus, porque o mundo está cheio de mentiras. Deus é a verdade que ilumina a nossa vida e que nos conduz à salvação.